Das imagens dos fuzis que foram apreendidos durante uma operação no bairro Bom Jesus, aqui na capital gaúcha, grande zona leste da capital gaúcha. Pessoal, 2 fuzis, tem uma outra arma ali também que vai aparecer, carregadores. E o que chama muita atenção também é isso aqui que vocês vão ver agora, quer ver, ó? Aqui embaixo, isso, olha a quantidade de munição. Olha a quantidade. Quantas tem ali, não sei, mas é muita coisa. Tudo foi apreendido pela nossa polícia, tudo foi apreendido pelo DENARC. O Vitor Costa chegando agora com as informações a respeito dessa importante apreensão. Diga, Vitor. Exato, Samuel, a apreensão que foi significativa e entra no rol, né, aí da Polícia Civil, o DENARC que combate o tráfico de drogas, né, ou narcotráfico, e encontraram esses fuzis na Grande Bonja, como você destacou, um bairro que existe mesmo a presença, segundo a investigação da Polícia Civil e também de ações da Brigada Militar, de pontos de venda de entorpecentes, mas se depararam. As munições também chamaram a atenção de todos os agentes da Polícia Gaúcha, isso porque, né, a K-47, fuzil tradicionalmente russo, mas que também às vezes é produzido ou montado em diferentes locais. Até já tivemos episódios que aqui no Brasil eles surgiram da mão de, digamos, artesãos do crime que foram comprando peças na Argentina, no Paraguai e outros locais e, né, municiaram aí grandes facções, aquela que nasceu no Rio de Janeiro, a outra que nasceu em São Paulo, dentre outros grupos, como também aqui no Rio Grande do Sul. Adriano Nemacher está aqui conosco, delegado, que também faz um trabalho muito extenuante e forte, junto com os colegas do DENARC, e encontraram. Delegado, no primeiro momento, esses fuzis, né, eles chamam atenção porque são de um poderio bélico mesmo, assim, e uma ofensiva contra rivais ou policiais, que ela é letalidade enorme. Vocês chegaram nesse processo numa investigação que também já vinha em curso, ou acabou que estavam num outro trabalho e viram esse arsenal? Boa tarde para o senhor. Boa tarde a todos. O DENARC, a Polícia Civil, vem fazendo trabalhos intensivos, né, no combate ao narcotráfico. E junto ao narcotráfico sabemos que tem essas vinculações com o tráfico de armas também. Então, nos últimos 2 anos, inclusive, o DENARC apreendeu mais de 581 armas, né? Dentre essas 581 armas, armas de grosso calibre. Então, nós verificamos que isso é um risco, né? Um risco para a sociedade como um todo, não só para as polícias, né? E com a retirada dessas armas de circulação, evitamos sim o confronto, a própria venda dessas armas, ou a troca por drogas também, que acontece muito. Então é uma ação intensa que a Polícia Civil vem fazendo, que o DENARC, ações permanentes, ações pontuais permanentes que decorrem de grandes investigações, como também de investigações pontuais de combate à microcriminalidade. Uma carabina .40 também que foi retirada, né, foi apreendida. Também é um pouco mais incomum para os senhores da polícia, delegado? Isso, essas armas de grosso calibre, munições, 762, enfim, esses fuzis, né, equiparados ao AK. Então a gente vem apreendendo nos últimos anos também uma quantidade considerável de fuzis, junto com armas de pistolas também de grosso calibre. Como falei, são mais de 571 armas apreendidas nos últimos 2 anos. Tivemos também 14 toneladas de drogas, né? Juntamente com essas armas apreendidas, 14 toneladas nos últimos 12 a 15 meses no DENARC. Mais de R$1.600.000 em dinheiro em espécie. Também no mesmo período, aproximadamente de 1 ano e pouco? Aproximadamente no mesmo período, né? Nas operações de lavagem de capitais, mais de R$100 milhões também. Nos últimos anos, né, nos últimos 5, 6 anos, cerca de R$100 milhões em bens e ativos constritos, o que demonstra a vinculação estreita, né, entre o tráfico de drogas, armas e a lavagem de capitais. Vocês observaram aí, né, a quantidade de munições que foram dispostas, né? A gente está na sala de imprensa aqui do DENARC, naturalmente esse material já foi recolhido, né, e será encaminhado para os devidos fins. Mas, pessoal, para quem às vezes não conhece, não tem né, esse entendimento, as munições, muitas vezes, elas são de fácil rastreabilidade. Ou seja, elas passam por números, então
Depois que o projétil ali é disparado, popularmente a bala, né? Como muita gente fala em casa, né? Os meus filhos, assim, as pessoas que têm esse conhecimento, fica ali, digamos, um estojinho, assim. Ele tem um número também. Isso também funciona para o IGP ou para demais instituições que vão fazer o trabalho investigativo possam conseguir rastrear e ver a origem. Então, vocês notaram, muitas munições novas, claro, tudo ali disponibilizado. Queria saber com o senhor, delegado, isso que eu falei, o pessoal às vezes em casa não sabe, né? Porque tem as grandes companhias nacionais ou outras e passa pela Polícia Federal, passa por agentes, tudo tem até para policiais militares. Esse tipo de munição, dá para saber a origem, como que chegou aqui no Rio Grande e estava ali na Bonja? Isso depende muito de cada investigação, né, das apreensões que foram feitas, se há uma numeração aparente, né, a perícia, o Instituto Geral de Perícias ajuda muito a polícia nesse sentido, né, e fizemos o cruzamento de informações também com outros órgãos de segurança, com outros departamentos, bem como com os setores de análises técnicas para tentar uma rastreabilidade. O pessoal que está em casa, nossa audiência, fica curiosa para saber se teria ligação com pertencimento a alguma facção, já que no momento de que localizaram as armas, ninguém foi preso, correto? Isso, normalmente agora, quando a gente realiza essas ações pontuais, em cada uma nós aprofundamos as investigações, que muitas vezes acabam culminando com outras grandes investigações. Então, dessas ações pontuais, nós realizamos uma análise de inteligência minuciosa para aprofundar a investigação e chegar aos autores, e não só a primeira camada de autores pertencentes a uma organização, mas também os demais operadores, gerentes e até as lideranças. Ou seja, a gente tenta uma rastreabilidade dessas armas, mas também uma rastreabilidade financeira, com análises de inteligência intensivas que podem chegar aí a não só a primeira camada dessas organizações, mas ao alto escalão. E dar o golpe financeiro é muito importante porque isso vai quebrando, né? Ali vai atrapalhando e muito a ação dessas organizações. Para quem também não sabe, umas informações que são importantes a gente trazer aqui, porque a nossa audiência que está em casa muitas vezes é curiosa mesmo, assim como nós, jornalistas, né, Samuel? Então a gente destaca também um detalhe que é o seguinte: muitas vezes se perguntam, né, a respeito sobre uma questão de essas armas fazem o que com elas, né? Muitas estão em plena atividade, elas funcionam, né, gente? Português bem claro. Existe uma lei também do governo do estado do Rio Grande do Sul, já há alguns anos, que permite que depois o armamento, em caso de apreensões, ele possa ser utilizado novamente, né, para o lado do bem, né, para os agentes, para a brigada, a polícia civil ou demais órgãos que utilizam o armamento. Assim como a Polícia Rodoviária Federal, que numa apreensão também pode muitas vezes fazer com que exista um trâmite legal e o veículo passe para o Estado, né, ou para a União, ou conforme for a autarquia. Delegado, esses fuzis, naturalmente, né, eu até explico, o senhor ainda não sabe o que vai ser feito, mas é possível já, ou cabe uma análise, ou a Polícia Civil prefere esperar um pouco e avaliar, ou vocês não usam? Isso também é muito curioso por parte de quem está em casa e admira o trabalho de vocês. Isso, normalmente a gente realiza uma análise, como muitos ativos, né, estão sendo constritos pelo DENARC nos últimos anos, como falei, passamos de 100 milhões em bens constritos, né, nós sempre realizamos uma análise em relação a veículos, né, que podem ser usados provisoriamente por determinações legais, por permissivos legais, armamento, outros itens tecnológicos, né. Normalmente realizamos o uso provisório de veículos, né, pois armamentos temos suficientes, né, fornecidos pelo Estado, e até porque muitas vezes essas armas também são montadas, não possuem uma qualidade técnica muito boa. Mas em relação aos demais ativos, o permissivo legal existe e muitas vezes aí a Polícia Judiciária Brasil afora, assim como outros órgãos, também estão se valendo desse permissivo legal para fazer o uso provisório de alguns ativos, né, e depois ocorre o perdimento definitivo com o trânsito em julgado de uma sentença eventualmente condenatória. E com a sua expertise, delegado Adriano Nonemacher, conta para nós, por favor, né, facções, grupos criminosos, traficantes, acabam usando fuzis como esse, né, AK-47, por uma questão até de ostentação, ou é justamente algo que tem aí um poder para atacar
os rivais, por exemplo, em brigas e pontos e disputas entre criminosos? Como é que tu vê? São múltiplos fatores, né? Nessas análises de inteligência também que a gente realiza para dar substrato para as investigações de campo, nós verificamos que assim como o roubo de carros acontece também, a gente vê aquela variada multiplicidade de funções, né? O armamento também é assim, para segurança, para ataque a organizações rivais, para ostentação, para trocas, né? Às vezes recebem esse armamento para realizar grandes roubos. Então são múltiplos fatores que os criminosos acabam utilizando esse tipo de armamento. Os de grosso calibre, normalmente para isso também por trocas, né? Por realização em outros grandes roubos. Uma moeda mesmo assim. Exatamente, como uma moeda. E também para o ataque a indivíduos que são de uma organização rival. Tá certo. Obrigado por enquanto, delegado. Tem alguma outra dúvida aí, Samuel, para a gente... Ou podemos já fechar o assunto com o delegado desse trabalho que foi feito, não só, né, por ele, mas os demais colegas, né? Delegada Ana Flávia também, sim. Delegado diretor Vende, também está, né, com a batuta aqui do DENARC. Que arma é mesmo aquela outra que está junto com os fuzis ali? É uma carabina .40. .40. Então, 2 fuzis e uma carabina .40. Isso. Os fuzis, claro, com muito mais poder de fogo, né? Uma arma de guerra. Pra gente. Aí a gente resume, dizendo que é uma arma de guerra. Inclusive, a gente resume. Inclusive, alguns também, né? Carregadores. Sim. E outros sistemas que fazem com que as armas tenham ainda mais munição, né? Adicione ali ou dê um poder ainda mais letal. A rajada, né, a quantidade de disparos aumenta. Então isso tudo, claro, ilícito e com certeza agora já está sob o poder da Polícia Civil, Samuca. Algumas quantas vidas foram salvas, sem dúvida nenhuma, com a apreensão dessas armas. Parabéns aí para o nosso DENARC, que recebe denúncias pelo 08.518 518. Valeu, delegado. Valeu, Vitor. Vem para cá comigo aqui.